Paz e graça, queridos amados em Cristo. Daqui quem vos fala é o HD Mário Moraes Manuel. É só para relembrar e fazer esta live, para relembrar que a partir do dia 5 de novembro começa o nosso seminário, que é a escatologia bíblica. E nessa escatologia bíblica a gente vai destacar por ali 8 ou 10 subtemas. Vamos primeiramente falar da primeira parte, que a gente vai destacar aqui, né, para dizer que vamos falar do grande tema, que é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, muitas das vezes nós temos confundido o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Estaremos a destacar qual é a diferença que existe entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São duas coisas muito diferentes. Depois, dentro da escatologia, a gente vai destacar dois pontos muito essenciais. O que é que a escatologia estuda, quais são os dois princípios, os dois conceitos importantes da escatologia. Ali estaremos a destacar esta grande importância sobre a escatologia, e depois de nós destacarmos sobre a escatologia, a gente vai falar, né? Vai destacar um ponto, que é a escatologia cósmica. O que é que diz a escatologia cósmica, né? Ali nós vamos destacar. Depois vamos falar sobre o segundo ponto, que é a escatologia individual, né? Que muita gente se pergunta: será que na escatologia também pode-se relevar o ponto que é escatologia individual? Ou muitas das vezes, o que é que nós entendemos sobre a escatologia? A escatologia, né, em simples palavras, é a teologia ou a escatologia é a teologia, ou a escatologia é um ramo da teologia que estuda o porvir dos seres humanos, seja individualmente, considerando, operando-se com a morte, ou mesmo coletivamente, operando-se com o fim do mundo. Então, a gente estará a falar deste grande tema que tem impacto, que vai trazer impacto na sua vida. Então, não perca esta oportunidade para a gente estar aí ensinando acerca da mesma escatologia. Depois a gente vai relevar, vai falar muito sobre o arrebatamento. No arrebatamento a gente vai destacar três pensamentos, né, de teólogos, que o primeiro conceito que muitos dizem, né, ou que os teólogos que estudaram disseram, pré-tribulacionismo, né? Na escatologia ou no arrebatamento existe um conceito, que é uma linha, né, que defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, né? Para que a igreja não possa passar, né, no grande sofrimento. Este é um conceito que os teólogos defendem. E depois temos o segundo conceito, que é mesa-tribulacionismo. Nesta mesa-tribulacionismo, a gente também vai destacar o que é, e esta mesa-tribulacionismo, esta linha defende que o arrebatamento da igreja será durante a grande tribulação, né? É segundo o pensamento dos teólogos. Depois temos, né, a terceira, que é pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo, esta linha defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Então, nós vamos entrar no conceito bíblico, onde a gente vai destacar os três pensamentos, se na realidade os três pensamentos condunam com a verdade bíblica. Então, eu convido você a não perder esta oportunidade, que
Estamos localizados no Cacoaco, para quem vai para Funda, na Caope Nova, no bairro Paquete. O nosso número de telefone é 929-3200-83. O outro número, que é de Africel, que é 952 11 45 48. Depois de a gente falar, né, do arrebatamento da igreja, depois a gente vai entrar num grande conceito muito importante. Qual é o subtema que a gente vai relevar depois do arrebatamento? A gente vai falar sobre a tribulação de Cristo, né? Que muitas das vezes, muito obrigado, servo do Senhor Pinto João, muitas das vezes nós pensamos que o tribunal de Cristo é o juiz final. Não, também existe diferença. Existe uma grande diferença. Então, por isso é que a gente vai falar sobre isso, mostrar qual é a diferença entre o tribunal de Cristo e o juiz final, né? Que muitas das vezes a gente tem feito confusão, como eu já destaquei no princípio, né? Vou voltar a repetir, a dizer que o arrebatamento da igreja não é a mesma coisa com a segunda vinda de Cristo. Não é, são duas coisas diferentes. Então a gente vai explicar sucessivamente acerca do mesmo. Então estamos a convidar você a não perder esta oportunidade, porque muitas das vezes nós teremos que ensinar das coisas que virão ou das coisas que já está a acontecer para esta geração, porque na realidade a Bíblia é complexa. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia deve ser revelada, a Bíblia deve ser estudada, e a Bíblia ela requer cuidados, requer princípios. Existem princípios que nós devemos, talvez que podemos destacar aqui, né? Princípios de interpretação, outros problemas a ser considerado ao estudo. O assunto de escatologia, como também qualquer outro tema bíblico, concerne a necessidade de respeitar os princípios da interpretação bíblica, ou seja, leitura contextual, mas um problema a negociar é a necessidade de ler a passagem bíblica em relação aos seus propósitos, não em sentido de responder curiosamente, né? Não podemos responder curiosamente. A gente, quando está a estudar a Bíblia, a gente deve ter noção da interpretação de cada vírgula, de cada parágrafo. A gente deve entender o que é que significa o mesmo assunto, porque cada vírgula significa alguma coisa, né? Cada vírgula, cada ponto significa alguma coisa. Talvez que o ponto pode ser ponto final, pode ser ponto a continuar. Então é muito essencial. Também uma coisa a destacar muito importante é saber acerca dos verbos bíblicos. Vai ajudar muito o pregador a ter mais uma visão ampla acerca do mesmo. Depois temos, né, o vocabulário especializado por outros lados, indispensável que se trate o vocabulário bíblico conforme o uso dos próprios autores. Certas palavras ou frases eram usadas diferentemente da forma atual. Então, muitos pregadores, ou muitos de nós, como pré-leitores da Bíblia, como pregadores da Bíblia, não podemos fugir da grande responsabilidade, né, que é do vocabulário bíblico que a gente deve destacar. É muito essencial. Depois de nós falarmos sobre o arrebatamento da igreja, depois de a gente falar sobre o tribunal de Cristo, depois a gente vai falar do grande subtema que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O que é que quer dizer boda de Cordeiro? Falando rapidamente, né? As bodas do Cordeiro são o evento mais importante do mundo para os salvos. Sem dúvida, e as bodas do Cordeiro é neste evento que conhecemos todos os anjos e seres viventes nos tempos bíblicos, e principalmente o nosso Senhor. Depois
do tribunal de Cristo, evento que receberemos todos o galardão através do julgamento de Cristo, seremos levados para a mansão celestial, aonde acontecerá o grande marco para a igreja. Olá, é muito importante a destacar que a boda do Cordeiro é um casamento, é uma ligação entre Deus e a igreja. Nós vamos falar sobre a noiva e sobre o marido dentro deste promenor que é a boda do Cordeiro. Nós vamos entender que a primeira vinda de Cristo, né? A Bíblia diz que Cristo veio para o mundo salvar o mundo, e o Cristo vindo no mundo, ele veio noivar a igreja. Por isso é que ele disse que eu vou vos preparar o lugar. Eu consigo entender, né, que um noivo, quando casa ou quando noiva, ele primeiro vai porque vai preparar as condições. Quando preparar as condições, ele virá novamente depois de ter tudo concluído, vai vir depois dar as coisas dote, depois casar a sua esposa, a sua noiva, e depois posteriormente ir-se embora com ele. Então é da mesma maneira que vai acontecer na boda do Cordeiro. Então eu te convido, querido, não perca esta oportunidade. Para os amados que estão em outras zonas, né, que não podem sair de lá para cá, nós estaremos ligados no Facebook, estaremos ligados é, no, no Facebook, estaremos ligados no... tem um canal que eu estou a me esquecer, mas depois, no decorrer da explicação, a gente vai falar sobre isso. Depois, a grande ceia do Senhor, né, que o Senhor disse que eu já não cearei, a não ser te ver junto com a igreja. Vamos destacar três conceitos, três tópicos muito essencial. Quais são esses três tópicos? A gente vai falar das bodas do Cordeiro, depois a gente vai falar a rejeição ao convite do Cordeiro, depois a gente vai falar da noiva do Cordeiro. Então, é um grande ensinamento para não perder. A igreja deve conhecer, a igreja deve saber que estamos a viver os últimos tempos. E nesses últimos tempos, a gente deve se preparar. A gente deve se preparar. Querido pregador, não deixe que a tua igreja pereça. Não deixe. Saiba que Cristo é o centro da igreja. Ele deixou a responsabilidade ao Pedro e disse: tu és Pedro, e por cima de ti edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a responsabilidade. E a mensagem deve ser Cristo no centro, que é cristocêntrica. Esta é a mensagem que nós devemos relevar. Querido, não se deixe enganar. Estamos a viver os últimos tempos. Então eu te convido a não perder esta grande oportunidade. Então que o Senhor possa abençoar você, abençoar a tua família. Depois, né, de falar das bodas do Cordeiro, a gente vai falar do grande problemático subtema a grande tribulação, o evento mais terrível que a humanidade enfrentará. E sem dúvida, a grande tribulação, após a igreja ser arrebatada, a terra passará por 3 anos e meio de alegria. Após o término destes 3 anos e meio, conheceremos a grande tribulação. Se você destacar no livro de Apocalipse, capítulo 22, no livro de Apocalipse 22, você vai encontrar. E se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 13, você vai entender. São
dedicado a este evento, a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai, que vai, que vai, querido, que vai acontecer é pois antes do fim dos tempos haverá guerra, pragas, perseguições. Quem ama Jesus, no fim da grande tribulação, Jesus voltará. Na Bíblia existem muitos profetas ou profecias sobre um tempo de grande tribulação antes do fim do mundo. Em Mateus 24, 21 a 22, Jesus fala sobre uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo. A grande tribulação é um dos sinais do fim dos tempos. E na grande tribulação a gente vai destacar 5 elementos muito essenciais, que é a guerra de muitos países, a vinda do anticristo, o sacrilégio terrível e pragas, fome e desastres naturais e falsos profetas e perseguições a Judá e cristãos. Nesta grande tribulação, a gente vai destacar acerca do mesmo. Por isso é que não perca esta grande oportunidade que Deus está nos oferecer. Tem um ditado que se diz em francês: racheter le temps car les jours sont mauvais. Vou repetir: racheter le temps car les jours sont mauvais. Aproveita o tempo porque os dias são maus. Então, dentro disso a gente vai destacar muita coisa muito essencial. Vamos dividir, né? Vamos dividir. Todos devem conhecer os conhecimentos deste evento, tanto os crentes que subirão para o arrebatamento, quanto os que ficarão. Vamos dividir isso em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Vamos destacar que a primeira parte, a grande tribulação, que eu já mencionei. Depois a gente vai falar o segundo, a manifestação da trindade satânica, da grande tribulação. A gente vai falar sobre isso. Que vamos ver como é que o mundo das trevas está constituído, qual é a trindade satânica da mesma. Depois disso, a gente vai falar do terceiro ponto, que é o juízo de Deus sobre o mundo. Então, a gente vai falar sobre isso, o juízo de Deus sobre o mundo. Querido, o mundo está mal. A tua oração, ela pode mudar o destino deste mundo. Quantas pessoas que não se importam com Deus? Quantas pessoas não querem dar importância para Deus? Quantas pessoas não querem se importar com Deus? Depois, na grande tribulação, a gente vai destacar 2 pontos, que é o que é a grande tribulação. Depois, a igreja passará pela grande tribulação. A gente vai falar sobre isso. Temos fascículos já preparados para esses estudos, né? Fascículo que é da minha autoria, segundo os estudos que eu fiz. Depois, a segunda metade da tribulação, a gente vai destacar 3 elementos que são, antes de tudo, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então a gente vai destacar o que é isso. Antes de tudo, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Durante os primeiros, depois 3 anos e meio, é Satanás dominando a terra, a falsa paz. Durante o segundo
Depois, 3 anos e meio, é Deus dominando a terra. Não é como muitos dizem, Satanás vai mostrar sua garra. Cara, depois vai mostrar quem realmente ele é. A gente vai descobrir isso. A gente vai descobrir isso. E depois, a igreja passará pela grande tribulação, como já havia dito antes. Aqui a gente vai destacar também 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Primeiro elemento que é pré-tribulação. O que quer dizer pré-tribulação? Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, 7 anos. Isso vai se encontrar no livro de Jó, capítulo 14, no livro de João, capítulo 14, versículo 1 e versículo 1 e versículo 3. Depois, primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Depois, a gente vai falar de midi tribulacionista. Midi tribulacionista. O que significa isso? Mini tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, antes da grande tribulação. Depois vem pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista, os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso tudo vamos destacar, vamos entender isso consoante a bases bíblica, consoante a palavra de Deus. A palavra nos deixa muito claro. Obrigado, meu amigo, meu servo do Senhor, meu pastor Bernardo João da Costa. Muito obrigado, que Deus abençoe. Então a gente vai destacar: a Bíblia é a palavra de Deus e nada podemos fazer, nada podemos revelar sem a base bíblica. Então vamos falar segundo a base bíblica. Então a base bíblica é que vai nos levar o fio lógico. E para já, né? Uma coisa muito interessante que vai acontecer neste seminário ou nesse ensinamento vai ser como? Depois do ensinamento, vai ter um momento de perguntas. Então, as pessoas vão se expor subsídio. Então, as pessoas estarão lá para dar o subsídio e para questionar segundo o ensinamento que vão ter no decorrer do seminário. E esse seminário vai passar todos os domingos, vai terminar até no domingo do dia 10. Esta aqui é a primeira parte da escatologia bíblica, a segunda vinda de Cristo. Depois a gente vai falar da segunda parte da escatologia bíblica, que é onde vamos destacar a guerra do Armagedon, vamos falar do milênio. Então aí a gente vai destacar já no segundo, né? Na segunda semana, que a gente vai destacar acerca do mesmo. Depois, como havia dito, né, destaquei 3 elementos. Vamos destacar o segundo elemento, que é a manifestação da trindade satânica, da grande tribulação. Então, como será isso, né? A gente vai destacar 3 elementos também, que é a manifestação do anticristo, um governo único, os falsos profetas. Querido, é mais ou menos este tópico que eu queria passar para você poder entender acerca desse grande propósito que nós temos sobre a Igreja de Cristo, né? Queríamos nós relevar muito importante. Me permitem, só vou consumir água, por favor. Ok, a gente vai destacar acerca do mesmo. Eu acredito, já não serás a mesma pessoa depois de você ouvir acerca desses ensinamentos.
O cristianismo não é um mar de rosa. Dentro do cristianismo existe perseguições. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu já venci o mundo. Então gostaria eu de convidar, fazer-te um convite. Se estás aqui em Luanda, Angola, tens a oportunidade, não perca. Estaremos ligados, estaremos no live a falar deste grande tema. Então, no domingo será a introdução e vamos falar do primeiro subtema, que é o arrebatamento da Igreja de Cristo. Então, tenha uma ótima tarde, manhã, independentemente do teu fuso horário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue a resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Daqui, vosso amado em Cristo, HD Mário Moraes Manuel. Que Deus muito nos abençoe. Se o Senhor continuar a nos dar vida, até lá a gente estará em direito fazendo live para os demais amados que estão do outro lado a terem entendimento acerca da escatologia bíblica. Neste seminário teremos pastores, né? Teremos convidados, teremos doutores da palavra, teremos mestres da palavra que estarão a falar sobre esta grande atividade que já em parte já está a acontecer e em parte vai acontecer. Então, Shalom Kiambote, goodbye, bonne nuit, bonjour. Se eu soubesse falar em inglês, eu poderia dedicar também as palavras em inglês, mas inglês more or less, essa parte aí não conheço. Também se Kikongo, se eu soubesse, também poderia falar, mas Kikongo fiote mi fiote. Então, salu Kiambote, que Dia te benisse. Tchau.